Wagner Moura acaba de ganhar um Globo de Ouro. O prêmio é grande, o palco é internacional e o reconhecimento ultrapassa qualquer fronteira. O nome dele volta a circular com força, desperta orgulho, comentários e comparações. Mas existe um detalhe importante sobre esse sucesso que quase nunca aparece nas manchetes. Talvez porque ele seja desconfortável demais para ser romantizado. Quando vemos alguém vencer, nosso cérebro cria automaticamente uma história simples. A gente olha para o prêmio, para o aplauso, para a validação pública e conclui que aquela pessoa sempre esteve destinada àquilo. Parece que tudo fez sentido desde o início, como se cada passo tivesse sido óbvio, planejado e seguro. Mas o sucesso real raramente funciona assim. Antes do Globo de Ouro, antes de Hollywood, antes do reconhecimento internacional, Wagner Moura já tinha algo que muita gente passa a vida inteira tentando conquistar: estabilidade. Ele já era respeitado, tinha espaço garantido, trabalhos relevantes, reconhecimento no próprio país. Ele não era um desconhecido tentando a sorte. Ele já tinha vencido uma etapa importante da carreira. E é exatamente aí que mora a parte mais difícil dessa história. Porque quando você ainda não tem nada, arriscar parece lógico. Não há muito a perder. Mas quando você já construiu um nome, quando já existe conforto, previsibilidade e segurança, qualquer movimento fora desse lugar começa a parecer irracional. A maioria das pessoas chama isso de prudência, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Pouca gente fala sobre isso, mas o verdadeiro teste não é sair do zero. O verdadeiro teste é decidir continuar crescendo quando já existe um lugar confortável para permanecer. É escolher o desconforto quando o conforto já está disponível. Em vez de permanecer onde já era reconhecido, Wagner Moura escolheu o caminho invisível. O caminho onde o nome não abre portas automaticamente, onde o sotaque deixa de ser detalhe e passa a ser obstáculo, onde o histórico de trabalhos perde peso e você precisa provar tudo novamente, como se nada do que tivesse feito antes fosse suficiente. Mudar de país não é apenas uma mudança geográfica, é uma mudança psicológica profunda, porque envolve aceitar ser menos visto, menos ouvido, menos lembrado. Envolve trocar a sensação de pertencimento pela sensação constante de estar deslocado. E isso desgasta mais do que a maioria imagina. Existe uma ideia romantizada de sucesso que ignora essa fase, a fase em que você começa a se perguntar se tomou a decisão certa, em que as comparações aumentam, em que o silêncio começa a pesar, porque enquanto o público associa crescimento a aplausos, o crescimento verdadeiro costuma vir acompanhado exatamente do oposto, ausência de validação. E o silêncio assusta. É nesse ponto que muita gente desiste, não porque falta talento, nem porque falta capacidade, mas porque falta disposição para atravessar o período em que ninguém confirma que você está no caminho certo. Falta resistência emocional para suportar a dúvida constante. Existe uma parte do sucesso que nunca aparece em entrevistas. Uma fase em que o esforço parece não gerar retorno imediato, em que você trabalha mais, se expõe mais, arrisca mais e mesmo assim sente que está andando devagar demais. Essa fase costuma durar muito mais do que as pessoas estão dispostas a admitir. Enquanto o público vê apenas o resultado final, existe um processo longo de reconstrução que acontece longe das câmeras. Um processo em que o ego precisa ser controlado, a ansiedade precisa ser administrada e a paciência se torna uma habilidade obrigatória. O que diferencia quem atravessa esse período não é apenas talento, é a capacidade de continuar em movimento mesmo quando a recompensa ainda não existe, mesmo quando o progresso não é visível, mesmo quando a tentação de voltar para o lugar confortável aparece todos os dias. O mundo está cheio de pessoas extremamente talentosas que nunca passaram do mesmo nível, não porque não poderiam ir além, mas porque decidiram parar onde já era seguro, onde o risco era menor, onde o reconhecimento já estava garantido. Wagner Moura fez o oposto. Ele escolheu se mover quando poderia ter parado. Escolheu ser iniciante de novo quando já era veterano.
escolheu o risco quando já tinha estabilidade. E essas escolhas não rendem aplausos imediatos, rendem incerteza. Por isso é importante entender que o sucesso visível é sempre o último capítulo de uma história longa e silenciosa. O Globo de Ouro não é o começo dessa trajetória, é apenas a confirmação pública de algo que vinha sendo construído há muito tempo. Longe dos holofotes, talvez a parte mais dura dessa história seja aceitar que o mundo não recompensa intenção, ele recompensa movimento. Não basta querer crescer, não basta ter talento. É preciso se deslocar, abrir mão, aceitar períodos em que parece que você está regredindo, quando na verdade está criando espaço para um salto maior. E talvez essa seja a maior lição por trás desse prêmio. Não sobre cinema, não sobre atuação, mas sobre decisões invisíveis. Decisões que ninguém aplaude no momento em que são tomadas, mas que determinam tudo o que vem depois. Porque todo o sucesso que parece repentino é, na verdade, o resultado de escolhas feitas quando ninguém estava olhando.